Olá, tudo bem? Eu sou o professor Tarcísio Miguel Teixeira e estou aqui para mais um Compartilhando sobre Educação. O nosso tema de hoje é sobre a polêmica Lei da Palmada, ou agora então batizada de Lei Menino Bernardo. O que traz de novo essa lei são alterações e novos artigos que nós teremos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Iniciamos uma análise do novo artigo 18A, que diz que a criança e o adolescente têm direito a uma educação sem castigos físicos e sem tratamento cruel ou degradante. Quanto aos maus tratos, eles não foram introduzidos porque eles já estavam citados no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas vamos à análise desse artigo 18A. Ele proíbe o tratamento cruel. Cremos que seja uma repetição do artigo 5º, pois o artigo 5º diz que nenhuma criança pode ser exposta à violência, à exploração, à negligência, à opressão e ao tratamento cruel. Portanto, nós temos uma repetição do que já está no artigo 5º. Quanto ao tratamento degradante, nós temos um problema de definição. O que nós vamos considerar um tratamento degradante? O conceito da criança, do adolescente, do educador, do assistente social, do médico, as condições da casa, as condições de moradia, ora, o saneamento básico que deve ser propiciado pelo Estado, também são considerados tratamentos degradantes, não só para a criança, mas para todos os seus familiares. Então nós temos um problema semântico, que vai tornar cada caso individual. Nós temos muita subjetividade. E prevemos, então, uma sobrecarga maior ainda sobre o nosso judiciário. E tratemos agora da proibição do castigo físico, que tem causado tanta polêmica que acreditam os pais proibirá de dar aquela palmada corretiva, aquela palmada educativa no filho. Diz o artigo 18A que a criança não pode ser educada com castigos físicos, e que castigo físico implica aquele que proporciona um sofrimento físico ou uma lesão à criança. Temos aí mais um problema de definição. O que é uma lesão na criança? A marca da palmada da mãe ou do pai no bumbum da criança é uma lesão? Ou deixar uma criança de castigo no quarto ou sentado numa cadeira ou num banquinho está propiciando algum sofrimento físico para a criança? Dependendo do ponto de vista e da forma como se analisa essas situações, sim, todas elas estarão então proibidas de serem utilizadas no processo educacional dentro dos nossos lares. Temos uma outra novidade no artigo 245, que sofrerá alterações. A partir de agora, diz o artigo 245 que os profissionais da educação, da assistência social e da saúde devem comunicar às autoridades competentes os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico e tratamento degradante e cruel com crianças e adolescentes. Imaginemos agora um professor ou uma professora que trabalha com uma classe de crianças e que uma dessas crianças fala ao professor ou à professora que sofreu um castigo físico de sua mãe. O professor julga que não foi uma violência cometida pela mãe e não toma nenhuma atitude. Mas a criança comunica também a orientação da escola. E esta cumpre o artigo 245 e comunica ao conselho tutelar. Ora, este professor ou professora cometeu um delito? Se sim, ele então tem que pagar uma multa de 3 a 20 salários mínimos. E se for reincidente, pagará o dobro. Ora, nós professores sabemos quantas vezes as crianças dizem que sofreram algum tipo de castigo físico por parte dos seus pais. E nem todas as vezes são verdades. Imagine o acúmulo de trabalho para o conselho tutelar e em seguida para a justiça em analisar os casos desses professores,
que se omitiram em comunicar suspeitas de castigo físico. Também estou preocupado com o artigo 70A. O seu inciso 1º diz que o Estado deve investir em campanhas permanentes para conscientizar crianças, adolescentes que têm o direito de serem educados sem castigo físico e sem tratamento cruel e degradante. E também para instruir os pais sobre essa forma de educação. O que me preocupa não é a conscientização de pais, crianças e adolescentes. É o gasto do nosso Estado com campanhas. Pois o histórico do envolvimento do Estado, dos nossos dirigentes, com publicitários e empresas de publicidades, nos trazem tristes lembranças que terminaram na justiça, com desvio de verba pública e escândalos na mídia. Portanto, temos o direito de nos preocuparmos com essas campanhas. E falando em gastos, eu gostaria de fazer mais uma colocação. No ano de 2013, os nossos congressistas gastaram 8,4 bilhões dos recursos públicos para analisar 186 proposições. Lembrando que nem todas são projetos de lei e nem todas foram aprovadas. Caso façamos a divisão de 8,4 bilhões por essas 186 proposições, chegaremos ao valor de R$ 45.161.290 por proposição analisada. Ora, caso esse valor de R$ 45.161.290 seja dividido por R$ 750 e dividido por 12 meses, nós poderíamos fornecer uma bolsa de R$ 750 para investir na educação de 5.017 jovens. E sendo mais ousado ainda, cortando os gastos do nosso legislativo federal pela metade, se nós tivéssemos 4,2 bilhões para investir em bolsas de R$ 750 para educar os nossos jovens, nós poderíamos ter mais de 466 mil jovens recebendo esse auxílio para a sua educação. Com certeza, essa atitude teria muito mais efeito do que gastar 45 milhões para aprovar essa lei.